Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar seu amor da sua vida. Por isso segue a gente aqui no YouTube, segue também no Spotify, avalia o nosso programa, não deixa de participar porque todos os episódios aqui são feitos para você. Convido você também a me seguir nas redes sociais, @vivipraísso, o Instagram da minha escola de amor próprio, @avivibarbosa, o meu perfil, e @viva para se amar, o perfil do nosso podcast. Convido você também a conhecer agora o meu livro, que tem o mesmo nome do nosso programa, Viva para se amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Lá, além de te contar a minha história de resgate de autoestima, eu conto as histórias das minhas alunas, o meu método, como eu ajudei essas mulheres a se amarem mais e coloco passo a passo de como você aí da sua casa pode praticar o autoamor. Além disso, tem QR Codes com áudios de reprogramação mental que você pode fazer para trabalhar auto-perdão, trabalhar autoimagem, enfim. É um curso completo esse livro. Então clica no link que está aqui na descrição do nosso episódio e confere agora. No podcast dessa semana, eu quero bater um papo contigo que eu tenho percebido, sobre uma percepção minha, né? Enquanto mulher, enquanto amiga, enquanto mentora. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se acostumando com as relações tóxicas, né? Com as relações cheias de ciúme, de apego, de briga, de distanciamento silencioso, as relações problemáticas. Cada dia que passa, está cada vez mais incomum relações saudáveis, leves, fáceis. E eu não tô falando só de relação amorosa, não. Eu tô falando de amizade, inclusive principalmente de amizade, como as amizades estão rasas, cheias de interesses, né, cheia de comparação. Eu escuto muito das minhas alunas, das minhas seguidoras e me incluo nisso quando consigo perceber que quão difícil é você ter uma amizade sincera sem um interesse por trás, quão difícil é você conversar abertamente porque a outra pessoa talvez não tenha maturidade, o quão difícil é viver uma relação saudável. Já parou para pensar nisso? As relações tóxicas, elas acostumam pelo vício que ela causa, os altos e baixos. No tarô, a carta que mais se refere a isso seria uma roda da fortuna. Ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, uma relação tóxica, principalmente no começo, ela tem picos que causam nas pessoas que fazem parte dela dopamina, adrenalina, que é o brigar e fazer as pazes, o se distanciar e depois voltar a fazer parte da vida um do outro. As relações tóxicas em todos os setores da vida, elas causam explosões de sentimento. Por isso que não tem tédio. Por isso que é uma incerteza, então é quase que como uma montanha-russa, né? A gente inclusive usa esse termo, uma montanha-russa de sentimentos. Por quê? Porque ela sobe e de repente despenca, e de repente ela sobe, tá tudo bem, maravilhoso e despenca. E aí as pessoas que fazem parte dessas relações, elas se acostumam com esses picos. E aí uma relação saudável, como eu disse agora há pouco, leve, fácil, sem briga, sem treta, sem comparação, sem inveja, sem picuinha, ela fica chata. Ela é reta. É quase que como, você já deve ter tido essa experiência, você está dirigindo numa estrada com curva, ela é bem mais gostosa de dirigir, porque ela te prende atenção, porque ela é mais emocionante, mas ela também é muito mais tensa. Quando você chega no destino, você tá até com o ombro duro, porque você prestou tanta atenção. A estrada reta não, ela vai, plana, relaxa, ouve música, mas de repente ela cansa, ela dá sono, ela entedia. E é isso que a gente precisa começar a entender. Parem de normalizar as relações de altos e baixos. O amor, a amizade, o trabalho é leve, é fácil. Pessoas dispostas estão juntas construindo uma relação que no dia a dia tem problemas, mas que quando tem duas pessoas afins, elas fazem aqueles problemas serem rápidos, elas resolvem, elas conversam. Inclusive, no próximo podcast da semana que vem, eu quero falar sobre comunicação, porque é um assunto tão denso e tão intenso que precisa de um episódio só para falar sobre isso. Mas em tempos de rede social, as pessoas estão se relacionando ainda pior. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho cuidar. Dá trabalho manter. É muito mais fácil você ficar ali parada esperando só a parte do outro. É muito mais fácil você esperar, fulana curtiu minha foto, então vou curtir a dela. E não ter iniciativa nenhuma, e não ter cuidado nenhum. Lá atrás, quando os nossos pais viviam relações que têm amizades duradouras até hoje, às vezes eu vejo meu pai falando que eu vou encontrar o pessoal da época da escola. Meu pai tem mais de 70 anos e ele tem amigos da escola hoje em dia. Eu nem sei que fim teve meus amigos da escola. Imagina a minha sobrinha, que já é da época da rede social. Então, quer dizer, as gerações estão perdendo os vínculos.
Sabe por quê? Porque dá trabalho. E não é um trabalho ruim, é um empenho. A gente precisa ressignificar o afeto. As pessoas estão se acostumando com o apego. E o apego, ele é o combustível, ele é a gasolina que faz as relações ficarem explosivas, com altos e baixos, tóxicas. As pessoas vivem relações de apego porque elas estão cada dia mais carentes. Ao mesmo tempo que você vive relações densas, você não consegue ficar em paz consigo mesma. A carência afetiva, que a gente já falou tantas vezes aqui e vai falar tantas outras porque ela norteia tantos problemas emocionais, ela traz para você um cenário confuso. Porque você não gosta de estar consigo mesma, você não tem afeto pela sua vida, então você se apega ao afeto que as pessoas dizem ter por você. E aí você vai lá, explode numa relação, mas você volta atrás porque você não pode ficar sozinha, porque você tem medo de perder. Quem aí passa por isso? Apego faz você ver afeto aonde não existe. Apego faz você ficar aonde te machuca. Apego faz de você um dependente da presença daquela pessoa, seja seu namorado, seu marido, seu ficante, seja sua amiga, sua colega de trabalho ou até um familiar. E aí a gente começa a entender que o costume de viver nesse ambiente tóxico está ligado ao boom que o apego traz. A sensação de hoje eu tô me sentindo bonita porque alguém disse que eu estou bonita. E as redes sociais embasam muito esse tipo de relação. São as chamadas relações líquidas. As relações líquidas, elas fazem com que as pessoas vêm e vão com muita facilidade. Você fica meses sem falar com aquela amiga que não te deu parabéns, que não foi lá e comemorou um projeto seu que deu certo, que não teve presente quando seu filho nasceu, sei lá, qualquer coisa importante da sua vida e aquela pessoa que era presente até pouco tempo atrás, simplesmente, não tô com tempo. Aí, de repente, ela vai lá, curte uma foto, manda um ai, que saudade, e aí a amizade tá restabelecida. A mesma coisa os relacionamentos. Um dia o cara te chama pra sair, te paquera, quer te levar pra jantar, no outro, minha filha, some. Aí 3 meses depois vem dar um foguinho no seu stories. Até quando a gente vai continuar suportando relações assim? Relações tóxicas, de apego, de migalhas. As migalhas emocionais, elas acontecem pura e simplesmente porque as pessoas, elas estão vazias. E é muito triste falar isso, eu comentei no começo do episódio que é uma percepção minha, porque eu vejo quão pouco as pessoas têm se agarrado. Um tempo atrás aqui, eu fiz um episódio falando sobre o desespero de ter uma relação amorosa, inclusive escute se você ainda não escutou, e eu comentei, dei um exemplo que muitas vezes você tá numa relação ruim, mas você tem tanto desespero em estar sozinha que você fica agarrada a ela, como se você estivesse abraçada num cacto. Pra mim, esse exemplo, ele cabe em vários tipos de relação, porque o apego é estar agarrada a um cacto. Te machuca, te faz mal, mas você tá tão vazia de si mesma que você não consegue soltar. Cadê as linhas retas? Cadê as estradas longas pra gente curtir a paisagem com uma música alta? Cadê os momentos da montanha-russa que não dá desespero? Essa deveria ser a normalidade. Essa deveria ser a base da nossa vida hoje em dia. Amizades que são simples. Que você não precisa ficar o tempo inteiro enchendo o ego do outro, falando, curtindo foto pra dizer que é amiga, mas que está presente realmente quando é importante, porque o outro também faz isso por você. Cadê essas relações? Estão cada vez mais rasas, sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais carentes. As pessoas estão cada vez mais ausentes de si. Faz quanto tempo que você não olha para as amizades que são importantes para a sua vida? Faz quanto tempo que você não declara o seu afeto por uma pessoa importante que merece, gratuitamente, sem ser no aniversário ou no Natal? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua colega de trabalho que sempre tá ali pronta para te ajudar. Aquele amigo de anos que tá do seu lado, mesmo que não todo dia, mas sempre que você precisa tá ali. Faz quanto tempo que você só espera? Faz quanto tempo que você só alimenta quem te dá migalhas? Porque aí, depois de você ficar muito tempo apegada ao outro, quem fica tóxica é você. Já parou pra pensar nisso? Vou falar de novo. A carência faz você ver afeto onde não tem, porque a carência é puro apego. Apego é estar completamente ligada a algo que te machuca, a algo que te faz sofrer. E as pessoas estão se acostumando com essas relações vazias. E aí, na sequência, vem aquele monte de consequências emocionais que relações assim causam. As ausências, os altos e baixos, a toxicidade, a dependência. E aí você não consegue mais relações afetivas saudáveis, ainda que de amizade, porque você se acostumou.
ficou dependente e codependente dessas relações. Vamos falar sobre isso? A dependência afetiva é a ausência de afeto por si que faz você ficar dependente do afeto do outro, né? Então, eu não tenho amor por mim, eu me apego ao que o outro diz ter. E aí você fica ali se machucando, não consegue viver sem. Faz do outro o seu balão de oxigênio quando, na verdade, você tem os seus próprios pulmões. Olha que loucura, né, essa analogia. A gente percebeu o quanto as relações são falidas, mas você não solta porque você acha que o outro é a sua razão de viver. Esses dias eu tava saindo do escritório e aí eu tava esperando meu Uber e até gravei um vídeo sobre isso pra contar essa história. E aí eu vi um casal brigando no meio, eles estavam no ponto de ônibus esperando, não sei se o Uber ou ônibus, enfim, brigando na frente de todo mundo, era tipo 6 horas da tarde, tava lotada a rua. E o cara humilhando a mulher e ela se humilhando. Alto, não tinha como não ouvir, não tinha como não reparar. E ela falava, não faz isso comigo, eu não vivo sem você. Eu ouvi essa frase da boca dessa mulher umas 5 vezes. Eu não vivo sem você, para, não me deixa aqui sozinha. E o cara humilhando ela. É uma cena clássica de dependente emocional, no caso ela, eu não vivo sem você. E o codependente, no caso ele, eu vou te largar porque você não vive sem mim. Porque ele sabe que esse comportamento dela vai gerar um gatilho e ela vai se humilhar ainda mais. A dependência emocional é a pessoa que não larga, o codependente é a pessoa que alimenta. Toda relação tóxica, de amizade familiar ou amorosa, é feita de 2 pessoas, a vítima e o manipulador, o agressor e a pessoa que é agredida, o dependente e o codependente. Então, se você que está me ouvindo vive hoje relações de migalhas nas amizades, no amor e na família, porque quando você está vibrando na carência, na dependência emocional, todas as suas relações são ruins. Se você que está me ouvindo está se identificando, você precisa curar em você. Para parar de atrair para sua vida esse tipo de relacionamento, até profissional, quando você vai oferecer um serviço e o seu cliente te causa gatilhos de ausência que fazem você se sentir não merecedora, não reconhecida. Como é que a gente faz para sair disso? Primeiro a gente tem que entender o que isso causa, que nada mais é do que o vitimismo. O vitimismo é um comportamento sabotador que faz você ter pena de si e por conta disso você encontra no outro o seu salvador. Salvadores atraem vítimas, vítimas atraem salvadores. Aí você fala, nossa, mas não seria maravilhoso se eu sou vitimista encontrar um cara pra me salvar? Uma melhor amiga que vai fazer tudo por mim? A minha mãe que vai deixar de viver pra ser minha mãe pra sempre? Não. Porque você é dono da sua própria história. A autonomia é o princípio da cura da carência afetiva. Que é o que a gente chama de protagonismo, né? Protagonismo, eu sendo meu principal papel, e não a minha amiga, e não a minha mãe, e não meu namorado. E se você não tiver amigas? Quem é você sem amigas no sábado à noite? Quem é você quando você não tem um cara pra conversar, pra sair, pra namorar ou pra transar? Quem é você se sua mãe tá morando em outra cidade ou até não é mais presente hoje? Quem é você? Sozinha. A autonomia é um preceito que cura o vitimismo e que faz você enxergar afeto onde não existe, mas ela vem baseada de autoconhecimento. Você precisa se dar a chance de se conhecer da mesma forma e com o mesmo empenho que você faz com os outros. Escutar mais seus sentimentos, falar mais sobre si mesma. Por exemplo, ouvir um podcast como esse faz você pensar em si. Ler um livro como esse faz você pensar em si. Esses dias uma moça me mandou no direct que tá lendo meu livro e tem um dos passos para se amar mais é se conhecer. E aí tem lá uma pergunta muito simples, quem sou eu? Não tem certo e errado, eu quero provocar em você um pensar sobre si mesma. Quem sou eu? Que é exatamente o que eu acabei de perguntar aqui. Quem sou eu? Bom, meu nome é Vivian, eu sou a filha da Dilma e do Mauro, eu sou a irmã do Júnior e do Marcos, eu sou a tia da Júlia e do Marcelo, eu sou jornalista de formação, eu sou especialista em psicologia positiva, em terapia sistêmica, eu trabalho há mais de 10 anos ensinando mulheres a se amarem mais, eu compartilho projetos com o Rafa, que é meu amigo há muitos anos, eu sou várias versões. Eu sou a mamãe da Amora, que é a minha petzinha e da Ameixa. Eu sou uma boa amiga para as pessoas que sabem ser boas amigas. Eu sou recíproca. Olha quantas coisas cabem numa pergunta. Quem sou eu? E as pessoas... Eu tô usando exemplos rasos aqui sobre mim, que muitos de vocês que me acompanham já sabem. Óbvio que tem mais profundidade nisso. Mas para você entender como quem sou eu é uma pergunta que ninguém se faz. E em cima de construir uma relação afetiva e até de amizade, existe o conhecer o outro. Como é que você se apaixona? Conhecendo o que ele gosta, o que ele não gosta, quem é ele na cama, quem é ele no trabalho, como ele trata os pais, quais são os projetos de vida. Você observa, questiona, escuta. Então, para hoje, a minha tarefa para você é fazer tudo isso consigo mesma. Questione-se, escute-se, descubra quais são os seus planos.
Faz tempo que você não para pra trocar uma ideia com você mesma. E o afeto só nasce de quando você começa a se relacionar consigo. O vitimismo cria apego. O apego cria carência afetiva. A carência afetiva cria dependência emocional. A dependência emocional cria relações de migalhas tóxicas e muito rasas. Sem comunicação, sem verdade, sem respeito. Cheia de altos e baixos, né? Fazer sexo pra fazer as pazes é uma das melhores sensações do mundo, mas já parou pra pensar que fazer sexo porque você ama aquela pessoa pode ser muito mais gostoso? Mas se acostuma com essa loucura. Uma aluna minha me falou assim uma vez, ela teve um relacionamento muito tóxico, se envolveu com uma pessoa, depois descobriu que essa pessoa era casada, e a adrenalina do ter aquela chance de ficar com ele, porque sabia que ele não estava disponível o tempo todo, fazia com que sempre aqueles encontros fossem perfeitos, porque poderiam ser os últimos. Sabe aquela frase, só se vive uma vez? Quando a gente fala só se vive uma vez, a gente tem a sensação de que a gente precisa viver um dia, uma vida em um dia, que é o que acontecia com ela. Eu não sei quando ele vai conseguir vir me ver, porque ele é casado, então hoje eu vou fazer tudo pra ele gostar de mim, ela falava. Eu fazia de tudo pra ele gostar de mim, então o sexo era incrível, a paixão era incrível, o desejo era incrível, mas será que era verdadeiro? Ou será que era pulsionado pelo fato de que talvez seja a última vez? E aí ela falou assim, eu não sei se viver uma relação normal, em que eu possa ficar com ele no dia seguinte, vai me dar esse êxtase. Porque ela se acostumou com os picos das relações de migalhas, das relações tóxicas, das relações de apego. Isso se chama carência emocional. E é importante que a gente perceba que a única cura é você entender quem é você, o que você tem para oferecer e, principalmente, o que você tem para dar. Por isso, se você está ouvindo, se você se identificou com cada uma das minhas palavras, eu tenho aqui uma intimação para te fazer. Você sabe que esse podcast ele é trabalhado na estratégia. Ele não é só para a gente bater papo de amiga, não. Isso aqui é uma aula, eu sou sua professora. Então, eu quero te dar uma tarefa. Para quem me acompanha aqui há muito tempo, eu sempre falo, compra um caderno só para o podcast, toda semana anota, ouve as minhas perguntas, faça os exercícios que eu sugiro, para que você chegue cada vez mais perto da sua melhor versão, porque na minha mentoria, a gente não fica só na parte terapêutica, que é o desabafar, o ouvir e falar. A gente traz estratégia para praticar mudança. Senão, minha filha, você fica ali, ó, na esteira, anda e não sai do lugar. E eu quero te dar o chutinho na bunda para você ir pro lugar certo. Então, por isso, na minha intimação da tarefa de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu curso Detox das Relações. É um curso muito bonito. Centenas de pessoas já fizeram esse curso. Ele faz tempo que ele não tem inscrições abertas, mas eu tenho visto tanta gente carente, como, por exemplo, essa minha aluna que eu acabei de contar, né, que ainda acredita que ter sexo explosivo com um homem casado uma vez por ano é melhor do que uma relação tranquila, de confiança, porque tá viciada no apego. E é preciso a gente limpar. Precisa fazer um detox. Detox das Relações é um curso rápido, é um curso curto, ele é um curso pra você fazer assim, ó, literalmente rapidinho, sabe? Porque detox, ele é forte, então ninguém aguenta fazer por muito tempo. Igual quando você vai fazer uma semana de detox na alimentação, é uma semana só, porque se 2 você não aguenta. É pra dar uma limpada no organismo. É pra isso que eu quero te ajudar. Detox das Relações está com as turmas abertas, o link de inscrição tá aqui na bio desse episódio, e ele é um curso pra trabalhar carência afetiva, dependência emocional, vitimismo, trabalha as comunicações nas relações e ainda tem um áudio, como em todos os meus cursos, para trabalhar em você crença de que você merece um amor bom. Lá, no Detox das Relações, você vai ter acesso a vídeos, a exercícios em PDF e vai conseguir de forma rápida, porque é um curso curto, mas muito impactante, a efetivamente a começar a produzir afeto pela sua vida. Então, clica no link que está aqui na descrição do nosso episódio e faça agora esse detox, porque não dá mais para você continuar vivendo relações tão falidas. Você merece um amor bom, saudável, começando pelo que você sente por você. Na semana que vem te espero pro nosso podcast.